Desde 2025, a prata subiu mais de 200%. Ao longo da história, movimentos assim na prata quase nunca aconteceram em períodos estáveis. Eles aconteceram quando a estrutura econômica mundial estava mudando. Se você pega na Roma Antiga, em 284 a.C., a prata disparou quando a República começou a perder o controle sobre a sua moeda e capacidade produtiva. Na Espanha, em 1607, a prata se desorganizou quando o fluxo de metais e a base econômica do império deixaram de se sustentar. E na Inglaterra, em 1931, a prata subiu quando o padrão monetário entrou em colapso e o país abandonou o ouro. Em todos esses momentos, a alta da prata não foi o problema, ela foi um sintoma. O sintoma de que algo mais profundo do que uma crise estava acontecendo. Hoje, diversas pessoas por aí têm falado sobre o risco de uma crise mundial. O erro de alguma delas é achar que aquilo que a gente está vendo com a prata agora é a história se repetindo mais uma vez. Mas você só ainda não entendeu o que está acontecendo. E no vídeo de hoje, eu vou te mostrar não só porque a prata foi um dos ativos que mais se valorizaram em 2025, mas também porque que esse ciclo tem uma boa chance de continuar em 2026. Por isso, é extremamente importante que você acompanhe esse vídeo até o final. O que eu vou te falar aqui é fruto de uma pesquisa extensa e eu não encontrei praticamente nenhum conteúdo em português sobre esse assunto. Mas antes, eu quero te dar um recado muito importante. A lista de espera para a próxima turma do meu curso Viver de Renda, turma 35, está aberta. Viver de Renda é o treinamento mais completo em finanças e investimentos que te ensina do zero a se tornar um investidor, a analisar e investir em ações, renda fixa, fundos imobiliários. E é um curso onde eu também te ensino a organizar suas finanças e a como começar a empreender no digital. Nele, inclusive, eu te dou uma garantia. Você sai do Viver de Renda investidor ou tem seu dinheiro de volta. E para essa turma, para os 300 primeiros compradores, nós separamos um bônus. Vocês receberão acesso à FinClass, onde vocês têm carteiras recomendadas, criadas por analistas, que te dizem exatamente onde investir. Por isso, se você quer conhecer os detalhes e se inscrever na lista de espera, basta você tocar aqui no link da descrição ou pegar esse QR Code na sua tela e escanear. Ressalto que só aqueles que estiverem na lista de espera vão receber em primeira mão o link. Ele vai ser mandado uma hora antes para quem está na lista em comparação ao pessoal que só acompanha em redes sociais. Consequentemente, a chance de ficar entre os 300 primeiros é maior para quem está na lista. Voltando aqui ao vídeo, agora antes de continuarmos, eu vou passar brevemente pela história, porque durante milhares de anos o sistema monetário global foi baseado em dois metais, ouro e prata. O ouro como reserva de valor e utilizado também para grandes transações, e a prata como meio de troca no dia a dia. E ambos foram escolhidos por possuírem características em comum. Eu já vi um químico americano uma vez fazer um negócio que eu achei muito bom, inclusive eu coloquei no meu livro. Ele pegava uma tabela periódica e começava a analisar quais elementos poderiam ser utilizados como moeda. Naturalmente, ele tirava de cara tudo aquilo que era gasoso em temperatura ambiente. Também retirava os metais e outras substâncias que eram líquidos. Afinal de contas, você quer um dinheiro líquido, no sentido de poder trocar por qualquer coisa, mas não líquido em estado físico, porque é mais difícil de você armazenar. Com isso, você já eliminou uma boa parte da tabela e vai se concentrando no grupo que geralmente está numa cor meio rosa nas tabelas, que são os metais. Mas vários desses metais têm problemas. Alguns, quando você molha, se dissolvem. Outros são explosivos. Alguns têm efeitos nocivos para o ser humano, podem nos envenenar. Aproveitando essa deixa, vamos tirar tudo aquilo que é ruim para o ser humano, como por exemplo mercúrio. Você vai também para elementos radioativos, como urânio. Ninguém quer carregar no bolso um dinheiro que vai te dar câncer de testículo. De modo que no final, pegando também aqueles elementos que poderiam ser cunhados por culturas primitivas que conseguiriam pegar e colocar lá o russo soberano da época ou do deus no qual eles acreditavam, você ficar restrito a um grupo cada vez menor, chegando a mais ou menos 8 metais: prata, platina, paládio, ródio, irídio, ósmio, rutênio e ouro. Desses metais, o único que é dourado é o ouro. E vários desses são muito escassos ou difíceis de serem minerados, de modo que a prata também ganhou algum protagonismo. Por isso, eles se tornaram dinheiro. E por séculos, a relação entre ouro e prata foi relativamente estável. Existe um indicador chamado Gold-Silver Ratio, ou seja, a relação entre prata e ouro, que mede basicamente quantos gramas de prata ou onças Troy, que costuma ser a unidade de medida mais usada para metais preciosos, são necessários para que você possa comprar gramas ou onças Troy de ouro. E como você pode ver nessa imagem que está na tela, até o ano de 1800 essa relação ficava em torno de 10 a 15 vezes. Ou seja, uma onça de ouro valia alguma coisa em torno de 10 a 15 onças de prata. Mas tudo isso começou a mudar no final do século XIX. A prata e o ouro, eles impunham um limite físico, porque governos ou reinos que queriam gastar mais precisavam necessariamente ter mais ouro ou prata, já que eles eram moeda, ou lastro da moeda. Por um lado, isso fazia com que a inflação fosse um fenômeno muito raro. Para você ter ideia, se a gente pegasse 100 mil dólares em 1800 e descontasse a inflação desse valor até o ano de 1913, ou seja, 113 anos à frente, o que a gente veria não seria inflação, mas sim deflação. Para comprar aquilo que você precisava de 100 mil dólares em 1800, você precisava de apenas 78.571 dólares, 113 anos à frente. Vários de vocês vendo o vídeo pensam, caramba, que bom, né? Totalmente o contrário do que a gente vê aqui no Brasil com o real. Porém, isso não era nada bom para governos que queriam financiar uma guerra ou uma expansão da economia via dívida, porque você devia numa moeda que teria um poder de compra cada vez maior à frente. Por isso, aos poucos, o sistema foi sendo mudado. Primeiro, o mundo começou a adotar apenas o padrão ouro,
ouro, fixando suas moedas em relação fixa com ouro, e a prata foi sendo empurrada para fora do papel monetário nas grandes potências. Não porque tivesse perdido valor, mas porque era incompatível com o sistema financeiro em expansão. E a partir daí, o Gold Silver Ratio rompeu completamente o padrão histórico. A gente saiu de um mundo onde uma onça de ouro comprava 10 a 15 onças de prata, para um mundo onde ela passou a comprar 30, 50, 70, em alguns momentos mais de 100 vezes. Parecia que a prata tinha sido definitivamente rebaixada. O ouro seguia como âncora, a prata apenas como uma coadjuvante. Até que, em 1971, o próprio ouro perdeu esse papel. Os Estados Unidos colocaram um fim ao padrão ouro-dólar, e os bancos centrais pelo mundo agora passaram a poder apertar apenas um botão para, entre aspas, imprimir mais moeda. Por um lado, a gente teve prata e ouro deixando de ser dinheiro, mas por outro eles se tornaram investimentos. Primeiro porque permaneceram escassos. Para você ter ideia, a prata é só 18 vezes mais abundante que o ouro na natureza. E quando consideramos somente o que já foi extraído pelo ser humano, esse número se reduz para 8 vezes. Inclusive, atualmente o mundo produz apenas 7 a 8 vezes mais prata do que ouro por ano. E segundo, porque as únicas coisas que as pessoas confiam quando deixam de confiar no dinheiro do governo são prata e ouro e alguns mais espertos, Bitcoin. Exatamente por isso, ambos, prata e ouro, se valorizaram quando a gente pega uma situação de crise. Nesse gráfico na tela a gente consegue ver como a prata e o ouro se valorizaram em períodos de recessões americanas, por exemplo. Agora, isso significa que a prata está subindo porque estamos próximos de uma crise e o mundo está perdendo a confiança no dólar? Eu diria que até pode ser, mas isso seria apenas a ponta do iceberg, porque se fosse apenas crise, o movimento da prata teria sido muito menor do que foi. O que mudou agora foi outra coisa. O mundo descobriu que a prata é uma moeda que produz energia. E é aqui que as coisas começam a ficar interessantes, por isso preste atenção. A prata é um mineral que melhor conduz eletricidade, melhor inclusive do que o cobre, que a gente vê nos fios, em postes aqui no Brasil, e melhor do que o ouro. Poxa, mas se a prata conduz melhor que o cobre, por que a gente não usa prata, né? Porque o pessoal já rouba fio de cobre, imagina se fosse fio de prata nos postes do Brasil. No entanto, para alguns outros equipamentos, ela é muito utilizada, principalmente para essa indústria e economia do futuro. Por exemplo, as baterias dos carros elétricos. Elas podem exigir quase o dobro de prata em comparação com um carro normal movido a combustão. E a mesma coisa vale também para os híbridos, também exigem mais prata. A expectativa é que a demanda de prata pela indústria automotiva entre num ritmo acelerado de crescimento até 2031. Além disso, eletrônicos como o seu smartphone e o seu computador exigem prata para funcionar. E até mesmo na tecnologia militar, a prata é essencial porque é utilizada em radares, submarinos e foguetes. Você percebe? A prata é um insumo essencial para diversos setores que lidam com alta tecnologia. Para você ter uma ideia, até 2020, o setor que mais comprava prata no mundo era o setor joalheiro. Hoje, isso mudou. Os carros elétricos surgiram, tecnologias militares entraram em expansão e, principalmente, a inteligência artificial surgiu. Hoje, essa indústria já é uma indústria trilionária e tende a ter um crescimento vertical nos próximos anos. E com esse crescimento, o mundo percebeu uma coisa. A IA precisa de data centers. Muitos. E esses data centers vão exigir um aumento descomunal no consumo de energia global. Por isso, a pergunta deixou de ser somente, quem tem a melhor IA do mercado e passou a ser de onde vai ser a energia para alimentar a IA. Se você pensa em carvão, ele não escala politicamente, é uma energia muito suja. Se você pensa em energia nuclear, ela demora muito para sair do papel e também tem todo um questionamento com o pessoal com medo de acidentes como aqueles que a gente já viu no passado. Hidrelétricas não escalam geograficamente, há locais onde você não consegue colocar, tem que ter queda d'água. A única fonte que escala rápido, é modular, é energia renovável, por isso tem aceitação política global, é a energia solar. E a prata é fundamental na tecnologia solar moderna. Atualmente, algo próximo de 25% de toda a prata produzida no mundo é direcionada exclusivamente para painéis solares. Para você ter uma ideia, em 2010, o mundo inteiro ele produziu algo próximo de 40 gigawatts de capacidade solar instalada. Em 2020, antes do boom da IA, esse número tinha saltado para cerca de 760 gigawatts. Ou seja, em apenas 10 anos a capacidade solar global multiplicou por quase 20 vezes. Mas isso ainda é insuficiente. A energia solar precisa multiplicar ainda mais vezes de tamanho nas próximas décadas. Pegando projeções realistas, as mais realistas, eles indicam que a capacidade solar global pode chegar a algo próximo entre 5 e 7 terawatts até 2035. Para você ter noção, 1 terawatt é igual a 1000 gigawatts. Chegando nesse nível, a gente teria energia solar representando alguma coisa próxima de 15,7% da geração renovável de eletricidade. E esse crescimento é impossível de acontecer sem prata. Para você ter uma ideia, em um cálculo realizado pelo Alexander Campbell, ele é ex-head de commodities da Bridgewater, para os Estados Unidos duplicarem a capacidade energética atual de painéis solares, eles precisariam de aproximadamente 1,4 bilhão de onças Troy de prata. A questão é que esse número, 1,4 bilhão de onças, significa 1 ano e 2 meses da produção mundial de prata. Ou seja, mesmo se os Estados Unidos consumissem 1 ano inteiro da produção mundial de prata, ainda assim seria insuficiente para duplicar a capacidade de produção de energia solar. Isso nos mostra um problema, ou uma oportunidade, porque a prata tem uma oferta pequena comparada à sua demanda. Só que isso fica ainda pior, porque 72% da oferta de prata
prata no mundo é subproduto de outras minerações. Ou seja, mais de 2/3 da produção mundial de prata não vem de mineradoras de prata. Vem principalmente de quem minera cobre, zinco e ouro. Isso faz com que a oferta de prata seja uma oferta que a gente chama de inelástica. Ou seja, mesmo quando o preço sobe muito, a produção demora para acompanhar. Além disso, o preço da prata tem que subir muito para que uma mineradora de cobre, por exemplo, se sinta atraída a investir mais na extração de prata. Eu vou dar aqui 2 exemplos. Primeiro, uma mineradora de ouro, e aqui eu peguei uma das maiores do mundo, a Agnico Eagle. A produção dela em 2024 de prata foi de 2 milhões de onças. Para que essa produção se tornasse em receita igual que ela produz de ouro, o preço da prata teria que ser de 6.428 mil dólares a onça Troy. Agora, um outro exemplo pegando a Southern Copper, que é uma mineradora de cobre. Para que o preço da prata se tornasse 50% da receita, ela precisaria que o preço estivesse em 419 dólares. Hoje está em torno de 100, né? Depende de qual bolsa você está olhando. De toda forma, você vê que são preços muito maiores do que o patamar atual. E a mesma coisa acontece para diversas outras mineradoras. Por conta disso, desde 2021, o mercado está em déficit estrutural de oferta em prata. Em outras palavras, o mundo consome mais prata do que ele produz. Veja nessa tabela aqui na tela como na parte de supply, que é a oferta, a gente tem um número que basicamente permaneceu o mesmo desde 2016. Agora veja também que na demanda, esse número cresceu muito, principalmente na parte de eletrônicos. E se você quer alguma coisa que é imutável, quer tatuar na sua pele algo que nunca vai mudar, esqueça nome de cônjuges. Bote lá uma curva de oferta e demanda. Isso não muda, é implacável. Se a demanda aumenta, mas a oferta não acompanha e nem consegue acompanhar, isso significa apenas uma coisa: os preços terão que subir. E o mundo não está só acordando para isso, ele está acordando de maneira desesperada. Desde 2023, investidores chineses estão comprando prata por um preço mais caro do que o preço da prata na Bolsa de Londres. Hoje, enquanto a prata está negociada em torno de 90 a 92 dólares no preço spot em Londres, na China as pessoas estão pagando mais de 100 dólares. Há pouquíssimo tempo atrás, o preço da prata estava 77 dólares em Chicago e em Dubai o preço estava em 91. Num cenário normal, você teria uma arbitragem, né? Você compra onde está barato, tipo Londres ou Chicago, para vender onde está caro, China ou Dubai. Mas o problema é que investidores não querem vender. Na verdade, eles não só querem manter a prata, como querem a prata física. Na Pimex, que é um grande dealer de metais preciosos, uma onça de prata está sendo vendida pelo preço de 102 dólares, ainda maior do que na bolsa chinesa. Por conta dessa disparidade, bolsas de commodities ao redor do mundo estão com seus estoques de prata sendo drenados pelo mercado. Na China, os estoques estão na mínima dos últimos 10 anos. De janeiro de 25 até hoje, 43% do estoque, o que equivale a aproximadamente 15 milhões de onças de prata, foram retirados da bolsa. Já na Comex, a saída foi o dobro, 30 milhões. Para tentar resolver esse problema e controlar os preços, essas bolsas estão aumentando as suas margens. E aqui eu vou dar um exemplo para tornar a coisa mais nítida. Se uma bolsa tem uma margem de 10%, isso significa que para cada 100 dólares negociados lá, o investidor tem que ter 10 dólares na conta. Ao aumentar essa margem, eles diminuem a alavancagem e faz com que investidores alavancados tenham que vender suas posições, o que gera pressão vendedora e, consequentemente, iria controlar os preços, reduzindo o preço da prata, ou pelo menos impedindo subidas maiores. Voltando no tempo, foi assim que o preço da prata foi controlado em 2011, quando uma das principais bolsas de commodities do mundo, a Comex, aumentou sua margem de 4% para 10% em momento que metais como ouro e prata estavam valorizando muito. Só que o problema é que hoje essas margens já estão em mais de 20% e mesmo assim o preço continua subindo. Enquanto eu gravo esse vídeo, por exemplo, a prata está subindo em torno de 6%. E aí, quando nem aumentar a margem funciona, é porque o problema não é especulação, é escassez real. E diferentemente do ouro, onde as pessoas compram para guardar, uma boa parte da demanda da prata hoje é industrial, ou seja, ela é usada e não volta mais. Justamente por isso os Estados Unidos declararam no ano passado que a prata passou a ser um mineral crítico para o governo americano, assim como cobre e ouro. E também por isso que a China, a partir do dia 1º de janeiro deste ano, começou a restringir a exportação de prata. Apenas instituições autorizadas podem levar prata para outros países. E por isso o preço da prata não para de subir. Agora, o mercado se pergunta, né? Tudo bem, está subindo, mas até onde vai esse preço? Como vimos, um dos principais drivers que fazem a prata subir é a demanda da indústria. E com isso vem a pergunta, né? Será que a prata não pode chegar a um nível tão caro que as indústrias vão parar de comprar, vão substituir? E sim, isso é possível. Apesar da prata ser um melhor condutor energético, se ela fica no nível extremamente caro, isso vai incentivar a indústria a trocar a prata por cobre, por exemplo, buscando eficiência econômica. E a gente tem que começar a pensar qual seria esse preço onde a prata fica extremamente cara a ponto de ser trocada. Pegando projeções, né, elas apontam esse preço de break-even, ou seja, o preço em que a prata vai começar a causar um prejuízo operacional para a indústria de painéis solares, em torno de 134 dólares a onça Troy. Mas a gente tem que pensar que, além disso, cobre ficar economicamente atrativo é só metade do problema. A outra metade é que substituir a prata por cobre exige investimentos em capex, treinamento e reformulações na indústria. Estimativas sugerem que fazer uma substituição 50% de prata, 50% de cobre poderia demorar até 4 anos para acontecer. Para piorar, assim como a prata, o cobre também está ficando mais caro. Nos últimos 12 meses ele subiu praticamente 40%. Você percebe?
A prata ela tá ficando cara, mas esse parece não ser o fim da história. Inclusive, lembra lá do Gold Silver Ratio que eu falei, a relação entre ouro e prata? Que historicamente ficava em torno de 10 a 15 vezes, hoje ela tá próxima de 50. Muito acima da média histórica da humanidade. Inclusive acima da média dos anos 2000, que ficou em torno de 45, acima da média de 1980, que ficou em torno de 30 vezes. E ainda temos o ponto que a expectativa é que o ouro continue subindo. O que, se a prata permanecer parada, vai aumentar ainda mais esse ratio. O Banco Morgan Stanley, por exemplo, projeta o preço do ouro da onça Troy em $4.800, enquanto outros bancos, como o HSBC, projetam que a onça Troy vai subir até $5.000. E é por isso que sim, não é nenhum absurdo pensar que a prata pode continuar subindo em 2026. Na verdade, ela já tá. Ela estava em $70 no primeiro dia útil de janeiro, enquanto eu gravo esse vídeo, o preço está em quase $100. E ela não é a única. O ouro está subindo, o cobre está subindo, o paládio está subindo, a platina está subindo. E é nesse momento que quem aprende a investir de verdade toma decisões estratégicas, porque o que a gente está vendo é uma mudança profunda na economia mundial. É o início de um novo ciclo. Um novo ciclo que acontece junto com outro ciclo que se inicia no Brasil, que é o ciclo da queda da taxa de juros por aqui. Desde 2005, em 100% das vezes que a taxa de juros caiu, os 6 meses de queda trouxeram valorização do Ibovespa. Isso significa que nós estamos diante de uma oportunidade que eu não posso falar que é única, mas ela se repete em períodos grandes de tempo, então não acontece toda hora. Para ver uma outra, vai demorar. E aprender a investir e montar uma carteira inteligente é justamente para conseguir surfar bem esses momentos. Isso pode ser a diferença entre você alcançar sua liberdade financeira nos próximos 5 ou 10 anos, ou ter que esperar 30 anos para chegar no número que você quer. Por isso, se você quer aprender a investir de verdade, saber como montar uma carteira inteligente para 2026, eu te convido agora a embarcar numa jornada de aprendizado com o meu curso, Viver de Renda. O Viver de Renda é o curso mais completo de investimentos, é um curso onde você, mais do que aprender a comprar, vai realmente aprender a investir, a pensar como investidor de verdade. Porque dentro do Viver de Renda você aprende a como analisar renda fixa, ações, fundos imobiliários, ativos internacionais, como montar uma carteira equilibrada com ativos tanto no Brasil quanto no exterior, como organizar suas finanças e fazer seu primeiro investimento em menos de 30 dias, e aprende como montar o seu negócio digital, através de princípios do empreendedorismo, que você pode aplicar ainda que não queira ser empreendedor e nem tenha interesse em ser um. Você pode usar isso para crescer profissionalmente ou até para selecionar melhores negócios, entender por que aquilo que é digital costuma ter valuations e indicadores maiores. Independentemente se você já investe ou quer melhorar seus retornos, ou se você está começando agora e não sabe nada de investimento, no Viver de Renda você vai ter tudo o que precisa para melhorar a sua vida financeira. Eu tenho absoluta convicção disso, não é à toa que a gente está indo para a turma 35 e os resultados dos alunos comprovam que é verdade. Pegando estatísticas de enquetes que a gente faz com ele, questionários, 95% dos alunos consideram que o curso foi um dos melhores investimentos da vida. 94% dos alunos consideram que começaram a cuidar melhor do seu dinheiro após o curso e 98% sentem mais segurança e confiança para investir seu dinheiro. Olha, por exemplo, o depoimento dessa aluna do VR25, que disse que não sabia nada sobre o mercado e conseguiu entender tudo e agora sabe o que precisa para alcançar seus objetivos financeiros. Você pode pausar aqui o vídeo e também ler o que esse outro aluno disse, que depois de 2 anos de ter feito o Viver de Renda, ele teve uma rentabilidade na carteira de mais de 50%. E olha também o que disse o Benetti, que saiu de uma rentabilidade negativa de menos 21% para, após o Viver de Renda, conseguir uma rentabilidade positiva de 16,94%. Isso no mesmo período que o Bovespa ficou negativo. Pô, Bruno, muito bacana, né? Na verdade tem muito mais. Como eu disse, o Viver de Renda é um curso muito completo. Você ainda vai ter acesso a lives semanais sobre os principais acontecimentos do mercado, a plantões de tira dúvidas com especialistas e uma comunidade de suporte que responde todas as dúvidas do aluno em até 24 horas. E para essa turma eu também separei bônus exclusivos, como 3 meses de acesso ao MyProfit, que é um app criado por um aluno do Viver de Renda, inclusive, Rodrigo Poveron, da turma 10. Ele elimina a sua necessidade de usar planilhas. Ele te entrega um gerador de imposto de renda automático, além de você conseguir consolidar toda a sua carteira de investimentos em um único local, mesmo que tenha investimentos em diferentes corretoras e bancos, como é o meu caso, por exemplo. Inclusive, um dos outros bônus é uma live de declaração de imposto de renda com a equipe do MyProfit, para que você consiga fazer sua declaração sem dores de cabeça. Você ainda terá acesso à gravação do meu Clube do Livro, onde eu aprofundo no conhecimento de vários livros, para ser exato, 13 livros que formaram a minha mentalidade como empreendedor e investidor, assim como para os 300 primeiros a ingressarem no Viver de Renda, nós separamos um acesso especial à FinClass, onde você vai ter lá as carteiras recomendadas montadas pelo nosso time de análise, para que você possa investir sem perder tempo. Tem gente que gosta de analisar, tem gente que só quer saber onde quer investir, ou partir de algumas empresas para fazer o seu próprio screening depois. Além de muito mais coisa, a FinClass é bem completa. E antes que alguém me pergunte, né, sobre metais preciosos, eu vou ressaltar que lá no Viver de Renda a gente fala de metais preciosos desde a turma 1, tá, gente? Então não tô fazendo esse vídeo agora porque, simplesmente subiu, tá na moda, vamos falar do assunto. Você pode
procurar no canal, há vários vídeos de ouro. Falo disso lá no Viver de Renda também. Conto até com mais detalhes da história das moedas do que tá aqui. A gente teve que passar rápido, né? Não era o cerne do vídeo. Porque, como eu disse, o curso ele é muito completo. Se você sentar a bunda na cadeira e estudar, você vai aprender. Até por isso a gente tem essa garantia que ou você se torna investidor ou recebe seu dinheiro de volta. Portanto, se você quer começar 2026 aprendendo a investir ou melhorando aquilo que você já faz no mercado, novamente eu te convido a entrar na lista de espera, tocando no link aqui da descrição do vídeo ou escaneando o QR Code na tela. Lembrando que para o pessoal da lista, a abertura é 1 hora mais cedo. Então fica mais fácil concorrer esse bônus dos 300 primeiros. Da minha parte, fico por aqui. Um grande abraço e espero te ver no Viver de Renda.